Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo. Muito obrigado por já estar aí, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua companhia constante aqui conosco. Você que assiste os nossos estudos, que nos acompanha, meu muito obrigado. Espero que o Senhor Deus esteja guardando, protegendo e abençoando você. Estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, estamos em Atos dos Apóstolos e eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos aqui no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler dos versículos 6 ao 9. Do versículo 6 a 9 do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Paulo está naquele imbróglio, preso em Cesareia, os judeus querendo que ele vá para ser julgado em Jerusalém, propósito de matá-lo. O novo governador, Festo, agora, ele está com uma situação para decidir aonde fazer o julgamento de Paulo, se em Jerusalém, se em Cesareia. Ele havia dito que não faria em Jerusalém. Mas vamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus nos versículos 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, e nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Nós encontramos aqui, mais uma vez, as acusações dos líderes dos judeus contra Paulo. Se você acompanha a série de estudos, você está vendo e já deve ter ouvido essas acusações, que certamente, pelo texto, pelo relato de Lucas, eram as mesmas que foram apresentadas há 2 anos atrás, quando Paulo chegou em Cesareia, que consistiam nesses pecados contra Deus, contra César e contra o templo. Eram pecados religiosos, acusação, pecados religiosos e políticos, pecados de blasfêmia, de sedição, ou seja, pecados contra a lei dos judeus, contra o templo e contra César. Essas eram as acusações. Quando ouviu essas acusações, Festo logo se deu conta que Paulo não era nenhum criminoso, que a briga ali, que as acusações eram em relação às leis e aos costumes judaicos. Nós encontramos aqui Festo chegando à conclusão que ele não estava diante de um criminoso, mas sim de um cidadão que estava sendo acusado por problemas religiosos apenas. John Stott acrescenta que os distúrbios atribuídos a Paulo eram religiosos na sua origem, mas políticos no seu caráter, e esse era o motivo do representante de César ser obrigado a tomar conhecimento deles. Os judeus sabiam que os governadores romanos, eles relutavam a julgar apenas alguém por crimes religiosos. Então eles colocam no meio das acusações de Paulo algo mentiroso, falso, que Paulo estava indo contra César, justamente para incitá-los, os governadores ali, os políticos, a tomarem uma atitude contra Paulo. Mas só que essa era a acusação. E sabe, o que nós percebemos no versículo 9 foi uma fraqueza muito grande de Festo. Festo cai na mesma armadilha que Paulo. Eles acusam Paulo por algo que não existe, e aí a gente já pensa, não é? Como isso acontece nos nossos dias, como o nosso inimigo, o acusador, ele levanta mentiras, falsas acusações para tentar desmoralizar, denegrir, não é? Para tentar destruir alguém que serve ao Senhor. Mas agora nós encontramos Festo caindo nessa armadilha que Félix havia caído, ou seja, querendo usar Paulo como moeda de troca para ficar bem no Sinédrio, para alcançar favor dos judeus.
Dessa forma, ele propõe que Paulo seja julgado em Jerusalém. Os interesses políticos desse governador falaram mais alto do que o senso de justiça. A conveniência prevaleceu sobre a verdade. Warner Bohr, ele diz que Festo fracassou no mesmo ponto do seu antecessor. Ele não é um juiz independente, mas um funcionário político, um funcionário político e um juiz na mesma pessoa. E é terrível isso, não é? Quando a justiça se envolve com a política, ou quando o juiz ele toma um lado político na hora de fazer os seus julgamentos e as suas acusações. É tão terrível isso quando o juiz ele se posiciona de um lado político ou quer se beneficiar para se promover. Infelizmente nós vemos isso acontecendo muito, não é? Nem vou entrar muito em detalhes, mas se você acompanha o que acontece nos nossos dias, você vai ver que essa realidade se repete em muitos casos, em muitos lugares. Mas então nós vemos aqui Festo caindo nessas mesmas circunstâncias. Ele não tem condição de condenar Paulo, porque o texto relatado por Lucas diz que Paulo foi acusado, mas não foi apresentado provas. E como ele vai condenar sem as provas? Mas ele não tem coragem de absolvê-lo. Por quê? Para não estragar o seu mandato logo no início, ficar bem visto com os judeus. Então ele fica nessa situação. Mesmo sendo um expediente legítimo, o governador podia julgar os casos tanto em Cesareia como em Jerusalém. Um julgamento em Jerusalém seria totalmente desfavorável a Paulo, que a essa altura, não é, o Festo já tinha formado o seu juízo, e o versículo 10 deixa isso claro, que ele já sabia que Paulo era inocente. E Paulo sabia muito bem que poderia esperar justiça e absolvição apenas por parte dos judeus, apenas por parte dos romanos e não dos judeus. Os judeus já tinham o seu plano preparado, eles já tinham armado tudo. Na verdade, eles não queriam nem prender Paulo, eles queriam matá-lo. Não é? Paulo estava sendo visto como inimigo dos judeus desde quando ele chegou em Jerusalém. Os gritos já eram para matá-lo. Capítulo 21, nós falamos sobre isso, nos versículos 27, capítulo 22, capítulo 23, traz essa questão. Em Jerusalém, Paulo poderia ser acusado de profanar o templo e condenado e executado. Era isso que eles queriam, não é? Os romanos não poderiam intervir. E a cidadania de Paulo romana não ia valer nada. E é por isso que Paulo está fazendo de tudo para que esse julgamento não vá para Jerusalém. E aqui nós temos o governador dizendo, né, olha, vamos para lá, quer que eu te julgo lá? Às vezes o inimigo começa a colocar estratégias, às vezes o nosso inimigo se levanta de muitas formas, acusando falsamente, tramando contra nós, movendo-se contra nós. Mas novamente nós precisamos entender, novamente nós precisamos concluir o estudo de hoje trazendo o que nós já estamos falando há muitos dias. Deus está cuidando, Deus está escrevendo a história, nada está fora do controle de Deus. Eu não tenho outra palavra para encerrar esse livro, e como nós fazemos estudos expositivos, nós precisamos estudar todos os versículos, mesmo que alguns não tenham uma aplicação direta para nós. Mas eu preciso encerrar trazendo à sua memória, ao seu coração, que Deus está cuidando de todos os detalhes. Não existem levantes, não existem reviravoltas, não existem falsas acusações, argumentos que fujam do controle, da soberania, dos planos e dos propósitos de Deus. Paulo é levado para cá, Paulo é acusado ali, Paulo é levado para um governador, para outro, para o Sinédrio. E Deus está cuidando de tudo e dentro dos seus planos. E Paulo já havia ouvido do Senhor, você vai pregar lá em Roma, calma. Então tudo que está acontecendo aqui, nesse tempo do estudo,
estar sendo preparado para que Paulo pudesse chegar a Roma. Então Paulo não seria julgado em Jerusalém, Paulo não seria morto, Paulo já sabia o destino dele, que seria lá em Roma. Então é bom saber disso, né? Nós já sabemos o nosso destino, nós já sabemos em quem temos confiado. Então tudo o que acontecer, nós precisamos acalmar o coração e deixar nas mãos do Senhor. Tudo no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.